Referido por Jacó foi filho da minha destra, Benjamim. Porque agora Jacó estava sendo elevado a um conhecimento mais profundo de Deus. Filho de minha destra. Verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E aqui chegamos à última coluna na história de Jacó. Verso 20. Sobre a sepultura de Raquel. Oh, irmão, isso nos fala tanto. Quem era Raquel? Abra o capítulo 48 desse livro mesmo. Veja o que diz o capítulo 48. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. O Jacó aqui está no seu leito de morte. E disse: eis que te farei, e me disse. Versículo 3. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, note o verso 4, eis que te farei, mais uma vez, eis que te farei frutífero. Tá vendo? É o que Deus está querendo dizer para nós. Eis que te farei frutíferos. A pergunta é: por que eu não sou frutífero? Porque você é desobediente. Porque nós somos desobedientes. Porque nós não cumprimos a vontade de Deus. Se hoje, no plano horizontal, eu contrato pessoas, eu defino para as pessoas o que elas têm que fazer, e elas enrolam, vamos dizer assim, numa linguagem bem, e não fazem, não cumprem data. Nós temos planejamento tem que ter prioridade, planejamento tem que ter data, não tem data. Agora, sabe por que acontece isso? Falta de maturidade espiritual. As pessoas não são más. Não é nesse sentido que eu estou falando. Elas estão sendo sacanas, não é nesse sentido que eu estou falando, mas elas não têm o desenvolvimento espiritual necessário. E isso está acontecendo na sociedade toda, modo dizer. São 95% sobre as pessoas. 5% tem uma liderança espiritual e procuram se afastar disso e pregar Cristo. Porque sabe que Cristo está para voltar, sabe que toda essa vida terrena é efêmera, sabe que no máximo com esforço pessoal a gente vai fazer madeira, palha e feno, segundo as palavras da Bíblia, e tudo vai queimar e vamos parar no inferno desse jeito. E nós estamos aqui para acolher as pessoas que estão com o coração inclinado para o reino. E ele fala: vem para o reino, que o reino é seguro. E a garantia é de Jesus Cristo, é de Deus, não é minha, não. Eu simplesmente sou um mensageiro. E te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Agora escute o verso 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. No caminho da frutificação. Agora Jacó, quando chega à sua última coluna, ele encontra de alguma maneira um descanso e um conhecimento muito maior de Deus. O próximo passo a partir dessa coluna será Hebron, onde Jacó iria morar 22 anos, que fala da vida de união com Deus. Então, ali ele erige a quarta coluna sobre a sepultura de Raquel. Essas colunas representam o testemunho da vida de Jacó. Então, nós aqui estamos testemunhando a nossa vida. Nós estamos testemunhando 35 anos de, como empresário. Né? Por isso que nós estamos fomentando o empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. Agora,
Fomentar não é ser executivo. Fomentar é passar essa bagagem de 35 anos, que agora ela não é só temática, ela é de gestão administrativa cristã e também de oração verdadeira quando nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo. Então, esse é o como trabalhar conosco. E quando as pessoas ou não nasceram de novo ou não têm a maturidade espiritual, elas vão sofrer muito. Elas vão se esforçar e não vão conseguir. Ou se conseguir, não vão dar glória a Deus. Porque elas têm que ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, como já falamos, aqui terminamos. Versículo 27 do capítulo 35 diz: Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Mamre, a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Verso 27. Qual foi o alvo de Deus para Jacó? Hebrom. Por quê? Porque Hebrom fala de vida de união. O que Jacó teria que passar para alcançar essa vida de união? Cruz, cruz e cruz. Submetendo-se ao trabalho. Submetendo-se à cruz. Eu e você, que nascemos de novo, temos a cruz. Agora, a cruz não é uma coisa ruim. Ela deve ser entendida como uma coisa boa. Exatamente por causa da cruz, que também é vivenciada através da mesa do Senhor, que foi o objetivo da nossa live de manhã, das 10, que agora, domingo às 10, nós vamos falar da mesa do Senhor, dos eventos que tem lá em Goiânia, do preletor Luiz Fontes, e a mesa do Senhor e a cruz é fundamental, porque foi ali que houve a grande mudança que nos permitiu a nascer de novo, nos permitiu a ter uma vida espiritual, a poder estar oportunamente, segundo o próprio Criador, estarmos na frente dele, estarmos na casa dele, estarmos nos céus e ter uma vida eterna, guiados pelo Espírito Santo e sempre tendo Cristo como nosso cabeça eternamente. Puxa, mas a pessoa que acredita nisso vai continuar perdendo tempo com o mundo. Não, nós temos que fazer as coisas do mundo de acordo com a orientação do Espírito Santo. Não querendo ganhar o mundo. Trabalho da cruz. Respondendo ao chamado de Deus, para que então ele fosse levado até Hebrom. Agora, a história de Jacó não termina aqui, mas nós vamos só citar o final dessa história e vamos concluir sem examinarmos os textos. Do capítulo 46 até o capítulo 50 está o fim da história. Nós vamos ver o que acontece com Jacó. Resumidamente, Jacó estava sendo preparado por Deus 22 anos em Hebrom para ser três coisas. Primeiro, Deus estava preparando Jacó em Hebrom, não antes, em Hebrom, 22 anos, vida de união. Deus ainda estava trabalhando em Jacó, primeiro, para ser um profeta no Egito. E aí você vai ler os capítulos 49 e 50. Você vai ver as profecias de Jacó. Primeiro, há profecias ligadas aos seus dois filhos, que eram, na verdade, filhos de José, que ele tomou para si, Efraim e Manassés. Depois você vai ver profecias sobre todos os filhos, inclusive se referindo ao cetro que sairia de Judá. Uma profecia que se refere ao nosso Senhor Jesus. Deus estava preparando Jacó em Hebrom 22 anos, para que então ele fosse ao Egito e ali se tornasse um profeta de Deus. Já Abraão desceu ao Egito e foi penalizado por Deus. Ele não deveria ter feito isso. Isaac chegou até a fronteira. Isaac habitou em Gerar. Gerar é a fronteira de Canaã com o Egito. Ele sabia o que aconteceu com seu pai no Egito, então Isaac não ousou ir para o Egito, mas Isaac ficou na fronteira com o Egito. Mas Jacó, quando ele habitava em Hebrom e recebeu notícias que José estava vivo, então ele foi primeiro para Berseba, ele está descendo, conforme o gráfico que projetamos ontem, ele sai de Hebrom, desce para Berseba para ir à terra de Gósen.
onde José estava. Mas quando